Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani do Empório Tchegalang. Oi pessoal, eu sou o Ale do Empório Tchegalang. E hoje a gente veio falar para vocês um pouquinho sobre vinhos varietais e vinhos de corte ou blends. Mas antes da gente começar, vou pedir a ajuda de vocês. Deem um like aqui no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem a campainha de notificação, assim quando a gente produzir novos conteúdos vocês serão notificados. E o mais importante, compartilhem com seus amigos. Assim, vocês dão aos outros a oportunidade também de saber um pouquinho sobre a cultura do vinho, que é muito legal. E nos estimulam a continuar produzindo material informativo para vocês, que acaba também fazendo com que nós agregamos muito valor no nosso conhecimento. Em primeiro lugar, eu acho bom definir, né, Dani, o que é vinho varietal e vinho de corte. Exatamente. Vinho varietal, gente, são vinhos que são produzidos majoritariamente com uma casta de uva. E aí existem legislações diferentes nos vários países. Existem países que consideram varietal vinhos no mínimo 95% de uma determinada casta, e tem alguns outros países que consideram já a partir de 80% de predominância de uma casta já como varietal. Vinhos de corte ou blends, eles são vinhos onde são utilizadas de duas ou mais castas de uvas diferentes. É legal falar, para a gente poder conceituar e entender um pouco melhor os vinhos de corte e depois a gente chegar nos varietais. Eu acho que é interessante a gente voltar um pouco na história e pensar um pouquinho como é que funcionou aí o desenvolvimento do vinho ao longo da história. A história é meio nebulosa, não existem documentações para tudo. Existe muita especulação a respeito do assunto, mas a gente vai contar um pouco para vocês aquilo que a gente estudou e aquilo que a gente leu, né, Dani? Exatamente. Existe uma lenda, e aí é lenda mesmo, que quando Noé preparou a arca para o dilúvio, ele levou com ele na arca uma muda de videira. E essa muda foi plantada, assim que o dilúvio acabou, foi plantada na região onde a arca se estabilizou, né? Esse lugar aportou, exatamente. Existem rumores que é lá na região da Geórgia, que é no leste europeu. Porém, existe o Código de Hammurabi, que foi escrito pelos sumérios, que foi o primeiro código escrito da história, e nesse código existem registros sobre produção de cerveja e de vinho também. Nas minhas palestras de cerveja, o Código de Hammurabi, escrito pelos sumérios, ele é muito comentado por ser o primeiro registro de uma lei a respeito da produção de cervejas. Eu estou aprendendo agora, a Dani está me ensinando um pouco, que o vinho também estava escrito no Código de Hammurabi. Exatamente. Fora isso, existem alguns registros de produção de vinho, né, no Antigo Egito, através dos hieróglifos encontrados nas tumbas, nas pirâmides, tudo, que falam sobre a produção de vinho no Egito Antigo. Existem várias vertentes. Existe história também de que o vinho foi originado na região da Eurásia, né, região compreendida por Mesopotâmia, pela Macedônia, pela Grécia, aí entrou no Egito e começou a entrar na Europa. Mas assim, na Europa, o vinho explodiu como uma bebida, assim, muito difundida na época da expansão do Império Romano. Então, com isso, vocês podem ver que comprovadamente existe a história do vinho há mais de 2000 anos, isto é, desde antes de Cristo. O vinho na Europa, até hoje, é um alimento. O vinho não é uma bebida, como é aqui no Brasil. O vinho é um alimento, e isso daí tem um fato histórico muito interessante. Na Idade Média, nesse período dos romanos, né, anterior à Idade Média inclusive, eles sabiam que beber água era algo completamente insalubre. Eles ficavam doentes, porque eles não tinham uma rede de esgoto, saneamento básico, e o que acontecia é que eles despejavam os seus dejetos na rua. E os coliformes fecais, bactérias, doenças, etc., contaminavam os lençóis freáticos. E os rios, né? Então, os rios e os lençóis freáticos. E aí, o que acontecia? Eles sabiam que se eles bebessem cerveja, eles não ficavam doentes.
E a nobreza sabia que se eles bebessem vinho, eles também não ficavam doentes. Então existe esse hábito na Europa até hoje de que, não é um hábito na verdade, o vinho e a cerveja na Europa é considerado alimento. Exatamente, tanto que a diferença de tributação de vinho e cerveja na Europa é completamente diferente no Brasil, justamente porque é tributado como alimento. Então, por isso que o vinho é muito mais acessível à população na Europa do que é aqui, por exemplo, no Brasil, onde os impostos sobre a produção de vinhos é muito alta, né? Bom, vamos lá. Como a gente falou, o vinho varietal e os vinhos blends têm essa diferença. E o que acontece? Na Europa, vamos pensar aí há 2.500 anos atrás, eles não sabiam que aquela uva que crescia naquela região era, por exemplo, uma Cabernet Sauvignon, uma Merlot, uma Pinot Noir. Eles faziam vinho das uvas nativas daquelas regiões. Então, assim, tinha vários tipos de uvas e eles faziam vinhos com essas uvas. Só com o tempo e com o estudo e com a tecnologia e com as pesquisas, que aí é muito mais próximo da nossa época, que eles conseguiram identificar o que era cada uva, né? Conseguir pelo DNA, tudo dos frutos, das plantas, eles conseguiram começar a definir as castas de vitis vinífera. Só um detalhe, gente, na Europa, as uvas nativas são todas da espécie vitis vinífera, que produz vinhos finos. Começou-se a se diferenciar a qualidade do vinho pelo local onde ele era produzido. E esse é o hábito até hoje. Se a gente pega rótulos europeus, ele tem nome de região, eles têm uma série de fatores que são completamente diferentes. Raramente você vê o nome da uva num rótulo de vinho europeu. Exatamente. E aí, com isso, começaram a se desenvolver as grandes regiões produtoras de vinho da Europa. E com isso, se atrelar a qualidade, as características desses vinhos à região. Então, por exemplo, hoje, as principais regiões produtoras de vinho estão na Itália, França, Espanha e Portugal. Existe também uma produção de vinho importante em outros países, como por exemplo a Alemanha e a Áustria, só que pra gente aqui no Brasil, o que mais chega são da França, Itália, Portugal e Espanha. Também isso está muito atrelado também aos imigrantes que vieram para cá, que são em maior quantidade desses países. Então eles começaram a trazer a cultura do vinho para o Brasil e para o Novo Mundo, né, as Américas e Oceania de uma forma geral, de acordo com os costumes que eles tinham na Europa. Então é interessante a gente começar a pensar nas micro-regiões dentro de cada país, né? Existem várias regiões produtoras que adquiriram fama por produtos que são extremamente conhecidos e às vezes as pessoas não sabem de onde vem o nome. Por exemplo, se a gente pegar a França, ela tem o famoso Bordeaux. O que é um vinho Bordeaux, Dani? O vinho Bordeaux são vinhos produzidos na região de Bordeaux e basicamente, principalmente com as uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Tem outras uvas, a Semillon e a Sauvignon Blanc, que também são produzidos em Bordeaux, mas não na mesma quantidade. Outra região muito importante na França é a região de Borgonha. O que é famoso lá, Dani? Então, o famoso lá são os vinhos Pinot Noir e Chardonnay. Pinot Noir são os famosos vinhos Bourgogne, que são um dos vinhos mais caros do mundo. E os Chablis, que são vinhos da uva Chardonnay. Aí outras regiões importantes é a região do Beaujolais, a região de Champagne, então, acho que todo mundo conhece, né? Exatamente. Champagne ficou muito famosa pela produção dos espumantes, que são os espumantes mais famosos do mundo, que levam a denominação de Champagne. Para um espumante ser considerado Champagne, ele tem algumas características. Primeiro, ele é produzido com as 3 principais uvas da região, Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. Tem outras uvas que... Tem outras 4 uvas secundárias que são permitidas, mas elas representam menos do que 0,3% das uvas produzidas na região. Exatamente. Outro ponto é que o vinho tem que ser produzido no método tradicional.
A gente vai falar isso numa outra hora, porque aí a gente vai entrar num assunto que são os tipos de espumante, as formas de produção dos espumantes, e aí é um assunto extenso que não cabe nesse assunto agora. Outra região importante é o norte do Rhône, onde tem o famoso Hermitage, que é o sul do Rhône também é uma região famosa, o Loire, a gente tem até alguns produtos do Vale do Loire aqui. Exatamente, o Loire também ele é muito famoso pelo vinho doce Sancerre, que é um vinho doce, dos vinhos doces mais caros do mundo, que também esse é um assunto para um próximo vídeo que a gente vai fazer, que é um vinho doce produzido nessa região. Tem a Alsácia, tem a região do Languedoc-Roussillon, que também é outra região importante, e tem a região do Jura. Vale do Jura. Vale do Jura. A nossa pronúncia em francês, gente, é horrível. Mas vamos lá. Continuando nas regiões, a gente falando agora de Itália. A Itália também tem algumas micro-regiões extremamente importantes no mundo do vinho. E a primeira delas é a região de Piemonte. O que é produzido lá, Dani? Piemonte são produzidas as uvas Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, que é a região dos famosos Barolos e Barbarescos, que também são dos vinhos mais caros do mundo. Agora, olha que coisa interessante, nós estamos falando aqui sobre vinhos de corte, falando do velho mundo, e de repente a Dani comenta aqui sobre Barolo. Então, só uma curiosidade, um Barolo, um vinho Barolo, para que ele receba essa denominação Barolo, ele tem que ser feito 100% com a uva Nebbiolo. Portanto, ele é um varietal. Ele é um varietal, exatamente. Tá? Tem a região de Trentino Alto, tem a região de Friuli, Veneto. A região de Veneto. Ele é muito famosa pelos espumantes Prosecco, que são espumantes aí feitos em outro método diferente do método Champagne e geram espumantes mais adocicados, que a uva originalmente se chamava Prosecco, porém eles mudaram a denominação para Glera e o Prosecco aí entra como denominação de um espumante feito no método Asti com a uva Glera. Tem a região da Toscana. Tem a região, agora fala aí, Dani, como é que é o nome desse negócio aqui? Marché, principalmente da uva Sangiovese, que o Sangiovese, Montepulciano e Verdicchio. Puglia e Sicília. Puglia é a região dos famosos primitivos. Eu acho que aqui no Brasil os primitivos eles estão em evidência nesse momento. A gente tem ouvido, muita gente nos pede vinho primitivo. Exatamente. Inclusive. Só um detalhe sobre a Toscana. Os famosos Chiantis, que são vinhos muito populares na Itália, eles são produzidos na região da Toscana com a uva Sangiovese. O Chianti clássico, ele tem que ter a denominação de origem dessa região, tá? E aí a gente vai falar um pouco da Espanha, né? As micro-regiões da Espanha, as micro-regiões produtoras. A gente começa com a Galícia e Bierzo. Aí tem a região do Rioja, Ribeira del Duero, Catalunha. A Catalunha, gente, ela é muito famosa pelas cabas, que é um espumante espanhol produzido com método tradicional e ele é produzido com basicamente 3 uvas: a Macabeu, a Xerelo e a Parellada. São as 3 uvas que, para ser considerado caba, tem que ser produzido nessa região da Catalunha com essas 3 uvas. Tem um vinho também, né? Tem um grande produtor lá, que é aquele Ramon Bilbao, né? Também é tudo produzido na Catalunha. Todos os vinhos dele são produzidos na Catalunha. E tem a Andaluzia. A Andaluzia é a região onde é produzido o famoso Jerez, o vinho fortificado. Exatamente, o vinho que é um vinho fortificado, que também é assunto para outro vídeo. Agora a gente vai entrar na região que tem os nomes de uvas que eu considero os nomes mais engraçados que tem no mundo. Que é Portugal. Gente, Portugal é uma grande região produtora. 99% dos vinhos portugueses, eles são vinhos de corte, eles são feitos assim, você pode pegar vinho português feito com 9 castas diferentes de uvas. É muito difícil você achar um vinho português varietal. Isso se não for mais do que 90%, né? Exatamente. É super difícil de achar Então a gente tem a região do Vale do Minho, né, do Rio Minho. Que é a região do vinho verde.
Que vinho verde, gente, ele não necessariamente é branco, tá? Existe vinho verde branco, rosé e tinto. Isso mesmo. Tá? Tem a região do Porto, né? Produtor do famoso vinho fortificado, vinho do Porto. Tem a região do Dão. Tem a região que se produz o famoso Bairrada, que é a região beira Atlântico. Tem a região produtora de Lisboa. Tem a região produtora de Setúbal, Trasmontano e Vale do Douro, além do Tejo e Alentejo. Bom, então, aí a gente deu para vocês um panorama um pouco da Europa e dos vinhos europeus. Então, todos esses vinhos, gente, eles são denominados por essas regiões. Inclusive, na França, por exemplo, existem as denominações de origem. Na Itália existe a denominação de origem controlada, porque garante a qualidade do vinho. Enfim, e aí tudo que se fala no vinho europeu se fala em relação à região onde o vinho é produzido. E gente, isso é um nó. Entender isso daí é complicado, porque cada país tem uma regulamentação, uma legislação específica a respeito do assunto. Exatamente. Então é uma coisa extremamente complexa. A gente pega um vinho francês, por exemplo, o vinho Rosé d'Anjou. Ele, para receber a denominação Rosé d'Anjou, ele tem que ser produzido antes da 38ª quinta-feira, sei lá das quantas. É uma legislação extremamente complexa. Exatamente. Então, todos os vinhos europeus, eles têm toda essa complexidade de denominação de origem para receberem os nomes. Então, desde os grandes produtores, os grandes chateaux na França, até os pequenos produtores, eles têm que seguir essa legislação para colocar no rótulo. Então, nem sempre quando você pegar um rótulo do vinho europeu, você vai conseguir identificar qual é a casta da uva, porque o mais importante é a denominação de origem, é a região onde o vinho foi produzido. E aí o que aconteceu? Como na época das imigrações, tanto para as Américas quanto para a Oceania, mas vamos focar um pouco mais nas Américas, quando os europeus vieram para cá, como a gente falou, vinho para eles era um alimento. Então faz parte, inclusive os italianos, principalmente italiano e português mais antigos, tudo, eles costumavam dar vinho para crianças, porque para eles faz parte do alimento. Lógico que hoje em dia você não dá vinho para uma criança, porque o fígado da criança não está desenvolvido ainda para absorver o álcool, mas como para eles a cultura é do alimento, então eles acham a coisa mais normal do mundo, entendeu? E aí com isso, o que aconteceu quando esses imigrantes chegaram nas Américas, dos Estados Unidos até Argentina, Uruguai, Chile. A gente está falando aqui de meados do século XVI, tá? Exatamente. Começou a ficar muito difícil eles trazerem os vinhos da Europa. A importação era difícil, né? Imagina, ficava 3, 4, 5 meses num navio para as coisas chegarem de lá para cá. E aí eles começaram a tentar produzir vinho aqui nas Américas. E o que eles encontraram aqui? Uma espécie de uva completamente diferente, que é a Vitis americana. Ou Vitis labrusca. Exatamente. Eles começaram a produzir esses vinhos... Se você falar mais exatamente, eu vou brigar com você no vídeo. Eles começaram a produzir os vinhos e perceberam que os vinhos não eram iguais aos que eles produziam na Europa. Então, com o tempo, eles começaram a importar as mudas das uvas europeias para as Américas. Isso foi no século XVIII, século XIX, por aí. Eles começaram a trazer para o Chile e para a Argentina as vites viníferas. As vites viníferas. E como as mudas de uvas que eles mais conseguiram adaptar aos solos aqui foram das castas francesas. Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, enfim. E aí com isso se começou a produzir o vinho aqui. Só que as Américas, elas não tinham essa denominação de região
tão determinada, tão certinha como tinha na Europa. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ver que em algum lugar, num lugar a Cabernet Sauvignon se adaptava melhor, no outro lugar a Carmenère se adaptava melhor, no outro lugar a Malbec, e aí eles começaram a produzir vinhos com as uvas que se adaptavam melhor ao terroir que eles estavam plantando. E mais importante, como eles passaram tanto tempo consumindo os vinhos que hoje nós denominamos de vinhos de mesa, são os vinhos produzidos com as vites Labrusca, eles começaram a diferenciar o produto deles pela casta da uva, porque aí era claro, é uma casta importada, é uma casta europeia, é uma casta do velho mundo, eu estou produzindo meu vinho com essa uva. Exatamente, e aí também a gente tem que, vamos falar um pouco mais de Chile e Argentina, que são os vinhos que nós brasileiros temos mais acesso. Algumas uvas se adaptaram melhor aos terroirs. Então, por exemplo, no Chile, a casta que mais se adaptou foi a Carmenère. Então, o Chile é o país da Carmenère. Na Argentina, foi a Malbec. Então, os grandes Malbecs, eles são argentinos. Inclusive, os Malbecs argentinos, eles são muito melhores que um varietal Malbec da França. Porque a Malbec achou na Argentina um solo que ela se adaptou e dá vinhos de qualidade muito superiores às Malbecs produzidas na França, que é a região de origem da uva, né? E não pense que é porque o solo é melhor. É porque ela encontrou um terreno mais hostil, mais difícil dela sobreviver. E quanto mais a vinha sofre, melhor a qualidade do fruto. Começou-se a difundir as castas das uvas de uma maneira muito mais forte do que era difundido na Europa, onde a grande relevância é o seu terroir. E no Brasil a coisa demorou mais ainda para chegar. Nós estamos falando da década de 90 do século passado, quando começou a produção de vites viníferas aqui no Brasil. Começou por onde, Dani? Começou pelo Rio Grande do Sul, que aliás os produtores do Rio Grande do Sul, gente, eles são verdadeiros heróis, porque o solo é totalmente inadequado. Eles tiveram que usar muita tecnologia, fazer muita preparação no solo para que se conseguisse produzir vinhos de qualidade. Inclusive, já houve safras que foram 100% perdidas em função dessas variações climáticas malucas que a gente tem aqui no Brasil. Porque nos outros países, Chile, Argentina, onde existe essa produção de vinho mais robusta aqui no Brasil e há mais tempo, o clima ele é mais estável. No Brasil, a gente sabe, tem dia que no mesmo dia faz inverno, verão, outono e primavera. Então, existe muita tecnologia por trás dos vinhos brasileiros, muito estudo e muita batalha dos produtores nacionais para conseguir vinhos de boa qualidade. As zonas temperadas, elas são mais propícias à produção de vinho. Isso não significa que ela não funcione bem na zona tropical. Apesar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina já estarem em zona temperada, eles ainda têm um clima muito tropical, muito parecido com o nosso, né? Com o nosso aqui do Sudeste, Norte, Nordeste, enfim. Hoje no Brasil se produz vinho até em regiões de clima super tropical, por exemplo, o Vale do São Francisco. A Miolo mesmo tem uma fazenda, um vinhedo enorme lá na região do São Francisco, que produz espumantes de altíssima qualidade. Porém, tudo isso é fruto de muito trabalho, muito estudo e muita tecnologia. E foi essa demora, gente, na introdução das vites viníferas aqui no Brasil, na produção de vinhos com as vites viníferas, que faz com que o consumo de vinhos de mesa com as vites americanas seja tão elevado no Brasil. Mais de 60% do consumo de vinho no Brasil ainda é do vinho de mesa, tá? Isso é muito cultural, porque como o Brasil teve uma imigração muito forte de italianos, eles começaram a produzir vinho
É assim, para o dia a dia deles, e depois começaram a produzir para vender. E esses vinhos são basicamente vinhos de mesa, aqueles vinhos de garrafão que a gente vê em alguns supermercados, em cantinas, sabe? Quem é daqui de São Paulo vê um monte de vinho de garrafão em cantina na região do Brás, do Bexiga, né? A gente ficou muito atrasado nessa questão da produção, do consumo e da cultura do vinho fino. Atrasado, mas não sem qualidade. Os vinhos brasileiros, os vinhos nacionais, estão se dando muito bem no mundo inteiro como vinhos de excelente qualidade. Exatamente. E os vinhos suaves também não tomem como vinhos de baixa qualidade. Quem gosta de vinho suave, quem tem paladar para vinho suave, que continue consumindo, porque os vinhos são muito bons também. Tá? São muito bons, mas é que é um outro tipo de vinho, é um outro paladar. Mas são vinhos de ótima qualidade que também trazem muitos benefícios para a saúde, tanto quanto o vinho os fino, vinhos finos. certo? E aí, de alguns anos para cá, países como Brasil, Chile e Argentina começaram a se aventurar no mundo dos vinhos de corte, né, Dani? E começaram a utilizar assim, essa segurança que eles já tinham das plantações de uva, o que o terroir oferecia, já começaram a se utilizar desse conhecimento para produzir vinhos de corte. Então, a gente tem dois exemplos super legais aqui para vocês de vinhos muito bons, que são vinhos de corte. Eu vou mostrar para vocês um da Argentina e outro do Brasil. Acho melhor mostrar no final. Primeiro eu acho legal deixar claro o que a gente pode esperar, Dani, quando eu vou consumir um vinho varietal e quando eu vou consumir um vinho de corte. Então, quando a gente vai tomar um vinho varietal, por exemplo, eu gosto muito de Syrah. Então, quando você vai saborear um vinho Syrah, você já sabe o que você vai esperar desse vinho. Que é um tanino potente, que é aquelas notas de pimenta preta. Enfim, isso é a característica do vinho. Então, você já toma o vinho sabendo o que você esperar dele. Nos blends, você vai tomar um vinho diferenciado, um vinho que ele vai ter muito mais complexidade de sabores e aromas, porque o enólogo, ele faz aquela mágica dele, ele mistura nas proporções vários tipos de uva para deixar um vinho super equilibrado, um vinho que é mais fácil de harmonizar com vários pratos diferentes e que é um vinho que você vai tomar e se surpreender com ele. Eu particularmente gosto mais de vinhos de corte do que vinhos varietais. Eu acho que eles são mais surpreendentes no paladar e mais fáceis de beber. Eu acho que é isso mesmo, é uma surpresa, né? Então... Por exemplo, eu vou citar para vocês, eu não vou falar o produtor, porque infelizmente eles não estão mais produzindo esse blend. Eu comprei um bag-in-box, eu sou apaixonada por bag-in-box, eu acho uma solução super legal. Que aqui em São Paulo a gente não tem muito essa cultura do vinho em bag, mas lá no sul eles usam muito. Esse vinho, ele é um blend de Taná, Cabernet Sauvignon e Merlot. Gente, Taná é a uva mais tânica, mais pesada de todas as castas. E Cabernet Sauvignon também é uma uva de médio corpo. A Merlot já é uma uva mais leve, mais frutada. Quando eu peguei e vi qual que era o blend, eu falei, nossa, esse vinho só vai dar para harmonizar com carne, porque eu fiquei pensando muito na Taná. Quando eu tomei, gente, é um vinho super equilibrado, fresco, gostoso de tomar, que até com omelete outro dia que a gente fez em casa ficou uma delícia. Então esse é o grande lance dos vinhos de corte, é essa facilidade de harmonizar com outras coisas, como por exemplo o vinho português. Eu adoro vinho português, porque o vinho português é um coringa. Com o que você pegar ele, você consegue harmonizar. É por isso que eu gosto. E aí, falando um pouquinho dos vinhos de corte do Novo Mundo, a gente queria só ressaltar alguns produtos que nós temos. Nós temos aqui um El Mendocino argentino, é um Red Blend, é um vinho que tem 45% Malbec, ele tem 25% Cabernet Franc, ele tem 20% de Bonarda e 10% de Petit Verdot. E aqui a gente tem uma coisa linda para mostrar para vocês. Tá embaladinho ainda. Embaladinho, até dó. Embalagem para presente. Embalagem para presente, até
pode abrir. Esse aqui, gente, é o vinho Traços da Dom Guerino, que é um produtor nacional lá no Vale dos Vinhedos. E esse aqui, esse vinho é maravilhoso, gente. Isso aqui é uma preciosidade mesmo. A qualidade desse vinho aqui não tem nem o que falar. E ele é um blend de... Ele é um corte de 30% Teróldego, 30% Taná, 20% Merlot e 20% Malbec. Então, gente, isso aqui é lógico, ele tem as uvas mais pesadas, que é a Taná, a Malbec e a Teróldego. E aí entra a Merlot para equilibrar, né? Então, esse vinho, gente, com carne, com churrasco, ele é simplesmente maravilhoso. Ele é um vinho de guarda, tá? Ele passa 12 meses. Ele passa, se não me falha a memória, 12 meses 12 no meses carvalho. em barril de carvalho e tem um potencial de guarda, assim, de... É um gran reserva, ele tem um potencial de guarda... De brincando, eu não anos. lembro de cabeça, mas por aí, entre 5 e 10 anos. Exatamente. Ele tem um bom potencial de guarda. Esse daqui é lote limitado. Esse daqui é a garrafa número 30 de um total de 8.200 garrafas, esse cara aqui. É uma preciosidade. Então, assim, pra gente ver que o Brasil também está começando a fazer vinhos de corte com uma qualidade sensacional. E eu acho que a gente tem que dar muita importância pro vinho nacional. Além de ser um produto nacional que a gente tem que valorizar, a gente valoriza o trabalho de cada um dos produtores que, gente, eu vou falar, trabalhar um vinho do Brasil e ainda com essa carga de impostos que existe, realmente tem que ter muito amor ao vinho para continuar trabalhando com isso. Mas é isso aí, gente, o mundo do vinho é muito interessante. Espero que esse conteúdo agrade a vocês e deem dicas aí, o que vocês querem ouvir. A gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente estuda e a gente vai gravar novos vídeos. De qualquer forma, agradeço a todos por ter assistido esse vídeo até o fim. Muito obrigado e estamos à disposição de vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.